Bem-vindos a mais um vídeo. O que é que eu vos trago aqui hoje? As diferentes representações do ensino na arte. Começamos, este é um vídeo cronológico, portanto vamos começar do mais antigo do que eu escolhi. O Egito. Temos um escriba sentado com papiro, encontrado em Giza no século 25-24 a.C. E porquê é que eu começo aqui o ensino? Porque são estes elementos da sociedade, não é? Estas personagens da sociedade mais antiga, que se dedicavam aos estudos, que eles próprios depois transmitiam a outros para o continuarem. Portanto, era uma forma de ensino. Claro que o ensino pode ter vertentes ainda mais primitivas, ou seja, se recuarmos à pré-história, por exemplo, à caça, o ensinamento da caça, o ensinamento na parte das mulheres mais dos cuidados, em fazer as vestes, etc. Portanto, tudo isso, claro que são tudo ensinamentos, mas enquanto ensino, tal como o conhecemos, eu se calhar começava por aqui. Na Grécia Antiga já temos uma interessante escultura de professor e estudante do século IV e III a.C. em terracota. Temos aqui, portanto, o professor e o estudante apoiado sobre elementos que apoiam a aprendizagem, passa a redundância, pode ser escritos, pode ser, não sabemos se seria matemática ou escritos ou outro tipo de áreas do saber. Roma Antiga, temos um baixo relevo de um professor e 3 pupilos. Aqui o termo pupilos começa a surgir. Eu sei que isto em Portugal pode ter várias conotações, aqui é enquanto estudantes, porque no inglês se traduzem rapidamente para pupilos, ficou pupilos. Portanto, temos aqui então, ao centro, o professor e 3 estudantes, 2 sentados, 1 em pé, que provavelmente estaria a chegar, não é? Este da direita, com uma decoração, portanto isto será em pedra. O românico é interessante porque é aqui que começamos a ter os monges copistas, que é uma vertente medievalesca dos escribas, do qual deu o nome de escritório, onde eles estariam escritório, do qual nós hoje chamamos de escritório, não é? Daí vem a palavra escritório. Portanto, onde se trabalhava. E eles copiavam texto e muitas vezes também copiariam a parte da iluminura, portanto, das ilustrações dos livros desta época. E, portanto, temos aqui à direita também, como se fosse monges acima na hierarquia que estariam a coronar o escritório, uma espécie quase de biblioteca, que aparece no famoso filme de Umberto Eco. Temos então depois os outros a copiar. O filme que eu costumo passar no módulo do românico. Depois temos o gótico, temos Aristóteles instruindo Alexandre o Grande, que não deixa de ser interessante, é uma iluminura, cá está, sobre papel, portanto sobre documentos gráficos. Então seria Aristóteles instruindo Alexandre o Grande e depois outros elementos também familiares ou personagens importantes, porque nesta altura o ensino era só frequentado por pessoas de classe muito elevada, não é? Na época que poderiam ter essa possibilidade. A maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever, tanto assim foi que chegamos a Portugal à ditadura, com uma grande parte da população sem saber ler nem escrever. Para o Renascimento, a escola de Atenas, por ter vários elementos que também se relacionam com o ensino, e temos aqui do lado esquerdo Pitágoras. Portanto, Pitágoras não deixa de ser interessante, porque ele próprio tinha uma escola, não é? E ele próprio era professor. E de certa forma é esta aula da escola de Atenas, claro que a aula direita também é interessante, há sempre pessoas a explicar, sempre pessoas a observar e a ouvir, mas do lado esquerdo com Pitágoras acho que se identifica mais com esta cultura do ensino. Depois no Barroco, iniciei aqui com a lição de anatomia do Dr. Tulpe, que é muito conhecida esta pintura de Rembrandt, que também não deixa de ser ensino. Só na medicina temos vários exemplos de pinturas deste género, da aula de medicina, não é? E neste caso a lição de anatomia, especificamente de um personagem conhecido na época, o qual temos aqui também literatura, portanto há sempre apoio sobre documentação, claro, com experimentação à mistura. Eu gosto muito deste personagem central que nos está a olhar assim um pouco, é como se eles tivessem sido surpreendidos, não é? O Rembrandt entrou pela aula e vou dizer, eu vou retratar quase com uma perspectiva fotográfica da situação da lição de anatomia do Dr. Tulpe. Depois, o que é que eu também trouxe para vos mostrar? O interior de uma escola com o professor no pódio, que é este personagem do lado esquerdo, e uma escola
que se calhar muitos de nós, professores, nos identificamos em relação ao caos que está aqui apresentado, aqui nesta e nas próximas pinturas. Não deixa de ser interessante. 1636 é a assinatura do Molaner, que está aqui na zona da caligrafia, porque era isso que o professor mandava fazer e depois os alunos vinham mostrar e, portanto, havia alguns que não se portavam tão bem e lá levavam com esta espécie de colher de pau que alguns de nós ainda conhecem. Pelo menos sabemos o que é. E aqui o cachorro aqui ao pé. Portanto, são pinturas interessantes. Vou-vos mostrar outra também, o interior de uma sala de aula do Tipo-Org. Esta pintura está em São Petersburgo. Também mais arrumada. Aqui os alunos são mais aplicados, não é? Um pouco mais calma esta sala. Temos aqui um elemento que apoia aqui o professor, temos sempre alguma coisa posta na parede e os alunos aqui a trabalhar, neste caso nota-se que trabalhariam na sala. Depois temos outra escola rural também um bocadinho caótica, tão caótica que temos alunos a dormir, temos alunos a brincar aqui do lado direito com uma espécie de coruja, penso é um tipo de pássaro. Depois temos do lado esquerdo as meninas, pronto, temos também a dormir aqui um personagem ao centro em baixo com um caos, e lá ao fundo do lado esquerdo também temos um aluno em cima de uma mesa. Normal. Trouxe-vos um António Canova que eu tenho muito respeito a nível da escultura. É mais fácil encontrarmos coisas de pintura do que de escultura, por isso eu trouxe o Canova para aqui. Ensinando os ignorantes. É um título assim um bocadinho agressivo, mas de facto é este o título original, que seria a tentar ensinar a ler e a contar. Só elementos do sexo feminino, o que não deixa de ser interessante. Depois temos um professor e os seus pupilos na segunda metade do século XVIII, é uma pintura da escola alemã, aqui a criança do lado direito parece-me não está a apreciar muito aquilo que está a acontecer. Já o sexo feminino não é? Já mais normal, o que não deixa de ser interessante, não é? Um bocadinho mais aplicado. Depois temos também aqui uma pintura, uma iluminura indiana. A Índia tem uma grande tradição penso que seja indiana, se eu ver aqui escritos árabes, pode ser da zona já Médio Oriente, com influência indiana. De facto tem influência indiana a nível da pintura. Dinastia Mughal, policromia e ouro sobre papel, em que temos então um professor e os seus aprendizes à sua volta. Também vos trouxe aqui um Edgar Degas, a aula de balé, que não deixa também de ser um ensino, não é? E um registro de uma aula de balé, um ensinamento com o mestre aqui no centro, e as bailarinas, como nós sabemos que a Degas gostava muito de observar as bailarinas. Temos aqui um cachorro, temos uma bailarina sobre um piano, não é? Etc. Muito interessante. Depois temos aqui uma pintura que eu encontrei e não consegui perceber a origem da pintura, que também é uma pintura francesa, ou registro de França, mais já do século tardio, 19 inícios de 20, provavelmente, que é uma aula. O que é entre? Depois aqui, no século XIX, tem uma pintura que não consegui perceber a origem, portanto, não sei se a pintura em si é francesa ou se retrata uma situação, uma escola em França. Deixei aqui, vou-vos deixar os links, claro, todos das fontes. E o que é interessante? Porque é que eu trouxe esta pintura para aqui? Porque temos aulas antigas, algumas pessoas ainda reconhecem, pelo menos, por exemplo, o auditório das Belas Artes de Lagoa era assim corrido, não é? Bancos corridos, já há alguns anos, mas era assim, portanto, o tipo de escola mais antiga poderia ter este tipo de aspecto. E temos do sexo masculino aqui sentado ao centro e o sexo feminino em roda. É verdade. Já repararam? Ok, vou passar à frente. Aqui também não deixa de ser interessante. Já é uma professora do sexo feminino com os rapazes, e temos também uma divisão aqui outra vez, que era normal, não é? No século XIX e a transição para o XX. A divisão entre o sexo feminino de um lado, não é? E o sexo masculino do outro. E eles estão a ler, não é? Portanto, será uma aula de língua. Temos aqui também de um pintor, de um artista italiano, da transição também do século, o professor e os seus pupilos, num registro mais orientalista, não é? Neoclássico, orientalista, já quase transição, não é? Com muita influência já do início do século XIX, mas ainda sem se despegar para o impressionismo. Desculpem aqui a análise estilística. De facto é interessante. Eu não encontrei muita coisa desse pintor, mas gostei muito desta pintura. Acho que tem um registro muito interessante.
E depois deixei aqui para fim o ensino nas belas artes, porque isto há muito, não é? Devido aos estudos que eu fui realizando ao longo dos últimos anos, claro que há um grande levantamento. Começa aqui pela antiga escola de New Southern House, do século XVIII, portanto seria os estudos do desenho. Depois temos aqui também já com o modelo vivo, portanto o modelo na Academia Real na mesma, quando ela se transformou, portanto isto já é no início do século XIX, como podem ver, portanto já estava formada a escola, aqui ainda se estava a iniciar no antigo palácio, aqui já há mesmo salas de anatomia. É interessante porque as Belas Artes de Paris, a sala de anatomia tem este tipo de organização, semicircular e em níveis. Depois temos a Escola de Belas Artes, uma aula na transição do século também XIX para o XX de pintura. Portanto, esta fotografia é bastante famosa, há aqui alguns elementos também famosos. Pensava-se inicialmente que era da Academia Julian, mas não, é da Beaux Artes. A Academia Julian assim também vos trouxe. O que é interessante é que a Academia Julian foi das primeiras que também aceitou mulheres do sexo feminino. Eu deixei-vos aqui algumas claro que teriam que ser mulheres nuas, os homens nus era mais complicado, ou crianças com calções, não é? Ou então as pessoas vestidas, e depois também a parte da escultura, que também não nos devemos esquecer. Espero que tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente. Já tinha saudades de fazer uns vídeos assim de levantamentos, eu sei que vocês também. E até um próximo vídeo.